Você quer aprender como gerenciar os requisitos através do TestLink, que não é uma ferramenta de gestão de requisitos, é uma ferramenta de gestão de teste. Mas como uma boa ferramenta de gestão de teste, ela também tem ligação com a gestão de requisitos. Então vamos aprender como é que faz isso? Fica com a gente e curte esse vídeo. Fala pessoal, no segundo vídeo da série sobre gestão de teste com o TestLink, a gente vai aprender como fazer a gestão de requisitos dentro da ferramenta. Como eu falei, o TestLink não é uma ferramenta, o objetivo principal dela é fazer a gestão de teste, mas as boas ferramentas que trabalham com gestão de teste, elas também estão integradas ou elas também fazem a gestão de requisitos. Então o TestLink sendo uma dessas boas ferramentas do mercado, então ela incorporou dentro dela a gestão de requisitos. Mesmo que você não faça dentro dela, ela possui ferramentas onde você pode importar requisitos de ferramentas de gestão de requisitos, mas se você não usa ainda nenhuma ferramenta de gestão de requisitos, você pode fazer tudo dentro do TestLink. Então no vídeo de hoje vamos aprender como fazer essa gestão dos requisitos do software que está sendo desenvolvido. Então vamos lá. Então abrindo aqui o TestLink no servidor da Itatec Júnior, né, que eu venho utilizando aí desde o primeiro vídeo, eu vou logar aqui na ferramenta. E como eu falei, ela tem vários grupos aqui de funcionalidades que a gente já apresentou aí no primeiro vídeo. Se você não assistiu, não deixe de assistir o primeiro vídeo, onde eu apresento brevemente esse conjunto de funcionalidades. Então o primeiro passo aqui é eu definir qual é o projeto de teste que eu vou utilizar, né? Então o projeto que eu estou utilizando aqui é o projeto Biblioteca. E dentro desse projeto eu vou começar, o primeiro passo, né, é eu começar a especificar os meus requisitos. Então dentro dessa especificação de requisitos, então aqui eu já tenho alguns, né, então eu estou agrupando dentro desse meu projeto os meus requisitos por casos de uso. Então esse sistema de biblioteca é um sistema que a gente já vem desenvolvendo aí ao longo de alguns vídeos aí do canal, né, e você pode ver, por exemplo, o diagrama de caso de uso dele, né, disponível, né. Então aqui eu vou começar criando aqui, né? Então eu já tenho autor e editora, eu vou criar aqui uma nova especificação de requisito. Então eu vou criar aqui para o requisito manter livro. Então tanto eu posso escrever esse caso de uso aqui, né? Eu posso dizer aqui que ele está a nível de usuário ou a nível de sistema. Então tem vídeos no canal aí explicando, né? Então, um requisito a nível de usuário é aquele requisito que eu tenho bem em alto nível, né? Então, quando eu estou trabalhando a nível de sistema, eu tenho um nível mais detalhado. Então, eu vou considerar aqui que eu estou a nível de sistema, já que eu tenho as especificações desses requisitos. Tanto eu posso especificar aqui, como eu também posso anexar o meu caso de uso, o meu documento aqui dentro do TestLink. Como eu falei, ele também pode gerar, eu posso importar de ferramentas de gestão de requisitos, eu posso importar esses requisitos para dentro do TestLink. Então, no caso aqui do caso de uso manter livro, então clicando dentro dele, ele cria uma pasta, né? Então aqui ele começa a gerenciar, veja que ele tem a primeira revisão, que foi o momento que eu criei a minha primeira especificação. Então, se eu vier aqui e editar essa especificação, então, por exemplo, CRUD de livros da biblioteca. Então, uma funcionalidade que vai fazer aquela operação de inserir, editar e excluir. Então, ela continua a nível de sistema e vou gravar. Então, na medida que eu gravei, então veja que ele faz um sistema aqui, ele, internamente dentro dele, ele já tem a criação de uma nova revisão. Então, objetivo do caso de uso, adicionando. Então esse sistema de revisão, a cada alteração que eu vou fazendo no caso de uso agora, então ele permite gravar e deixar registrado tudo quem fez, quando fez e por quem fez. Então aqui eu já tenho o histórico, então aqui eu já tenho a segunda revisão, e eu consigo ver o histórico de revisões desse documento. Essa ideia aqui vai valer para tudo que a gente for criando dentro do TestLink. Então, veja que na primeira revisão eu tenho a especificação de requisito criada, e a segunda revisão eu tenho um novo requisito. Eu também posso comparar essas duas revisões, né? E aí ele vai me dizer o que é que tinha na primeira revisão, o que é que tinha na segunda revisão, e eu consigo fazer
comparações para ver quais foram as alterações que foram feitas de uma para outra. Então, voltando aqui à tela principal da área de especificação de requisitos, eu ainda tenho aqui ao lado esquerdo uma seção de filtros, né, que pode ser utilizado para buscar um requisito pelo ID, qual é o estado dele, qual é o tipo do requisito, né? Então tem algumas operações aqui de filtro, né, que pode ser utilizado para buscar quando eu tenho muitos requisitos aqui cadastrados. Então indo lá para o manter livre, então agora eu vou adicionar propriamente dito os requisitos dentro dele. Então eu vou aqui criar um novo requisito. Então eu vou criar aqui o requisito 01. Na verdade, requisito 01 eu já tenho, né? Vou colocar com requisito 03 e esse requisito, o objetivo dele é inserir livro. Eu posso dizer qual é o estado dele, né? Então, por exemplo, se eu já sei como é que o livro vai ser inserido, eu vou colocar ele aqui como válido. Eu posso dizer que isso aqui é um caso de uso, que é uma funcionalidade, que é só uma informação sobre esse caso de uso, que é algum requisito de interface, que é um requisito não funcional, que é uma restrição ou uma função do sistema. Então eu vou colocar ele aqui como função do sistema ou funcionalidade, né? Quando isso aqui traduz, fica bem ruim essas traduções, né? A gente fica sem saber, mas deve ser feature, deve ser a tradução de feature. E normalmente para cada um desses requisitos eu tenho no mínimo 2 casos de teste, né? Então esse é o mínimo, mas na frente a gente vai ver como projetar esses casos de teste. Então essa é uma regra aqui que a gente vai estar sempre utilizando. Então eu vou mandar gravar aqui esse requisito e aí ele criou aqui o requisito 3, inserir livro. Então já está aqui. Então a ideia agora é que eu crie para cada um dos requisitos de cada um dos casos de uso que eu tenho no sistema, eu vou criando os requisitos. Então, por exemplo, se eu tenho alterar livro, requisito 04 é funcionalidade, número 2 e requisito válido, gravar. Então veja que para cada um dos requisitos, né, eu não mostrei, né, então eu posso colocar também, se esses requisitos está especificado num documento, eu posso enviar esse documento e anexar esse documento aqui, né. Eu também tenho revisão desse requisito, então se eu fizer alguma alteração nesse requisito, então por exemplo, vou colocar aqui nesse requisito, editar ele, e vou só colocar aqui, altera os dados de um livro na base de dados. Então, tanto eu posso descrever aqui os requisitos e os passos, né, como eu posso também tá anexando esses requisitos. Então, da mesma forma, quando eu gravo, então ele coloca uma mensagem de log, adicionando o objetivo geral do requisito, gravei e aí ele gera uma nova versão do requisito, né? Então, através do TestLink eu tenho um controle total de qualquer mudança que seja realizada aí dentro dos requisitos. Isso aqui é importante por quê? Porque os testes eles vão estar associados a um requisito e não só um requisito, mas a uma versão do requisito. Então, se você altera o requisito, você vai criar testes, vai associar os testes à nova versão do requisito, certo? Então, a gente vai ver como fazer isso aí. Então, voltando aqui, então já eu coloquei inserir, alterar, outro requisito vai ser remover. Rec 05, remover livro. Inserir, alterar e remover livro. Então ele está válido e é uma funcionalidade com no mínimo 2 casos de teste. No mínimo, né? Sempre no mínimo, certo? Então isso eu vou fazer para cada um dos casos de uso criados. Então aqui eu estou fazendo um agrupamento dos requisitos por casos de uso, né? Que é uma técnica bem comum, né? Da gente utilizar aí no dia a dia, né? E após eu definir quais são os requisitos e cada caso de uso ele está atendendo, então eu posso
criar os casos de testes. Então, para esse caso de uso, eu vou criar os casos de testes. Quantos casos de teste eu vou criar para esses requisitos? Então, como eu falei, no mínimo, a gente vai criar 2, certo? Então, aqui, veja que quando eu crio o requisito, ele colocou que são necessários pelo menos 2, né? Mas aí eu tenho que informar, propriamente dito, quantos casos de uso vão ser criados de forma automática. Então, eu vou selecionar aqui todos esses 3 requisitos e vou criar os casos de testes. Pronto, então aqui ele criou 6 casos de testes para os 3 requisitos aí que a gente acabou de criar para esse caso de uso. Então esse foi o primeiro passo, né, para que a gente possa iniciar a fazer a gestão dos nossos testes. Então, para que a gente possa fazer uma boa gestão de teste, eu tenho que ter uma boa gestão de requisitos. Se você tiver uma ferramenta externa, você consegue ligar o Test Link, mas no caso aqui, como a gente não está utilizando nenhuma ferramenta objetiva, é só tratar o Test Link, então eu estou fazendo tudo dentro do Test Link. Então, nesse primeiro passo, a gente mostrou como fazer a gestão dos requisitos que a gente tem no sistema. A gente viu lá que eu posso, inclusive, se eu tenho algum documento, anexar esse documento aos requisitos que eu estou cadastrando. E com isso, o último passo é para cada um dos casos de uso que eu estou manipulando, eu vou gerar um conjunto de casos de teste. Então, nos próximos vídeos, a gente vai ver como especificar esses casos de teste, né? Quantos casos de teste eu tenho que gerar para cada requisito. Então, aguardo vocês nos próximos vídeos. Não percam. Um grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.